pessoal, tudo bem? Eu sou a Ferra Baglio e hoje nós vamos sair um pouquinho do assunto de viagens e passeios, mas ainda assim com um pezinho nesse assunto, e vamos falar sobre saúde. Como funciona essa mistura desses dois assuntos? Eu vou te explicar. A gente vai falar hoje sobre circulação do sangue. Estranho? Mais ou menos. Isso tem tudo a ver com nossas viagens, os nossos passeios, e para a gente não ter problema de circulação no trajeto desses caminhos, eu vou dar algumas dicas para vocês, combinado? Vamos lá. Bom, como eu já disse em alguns vídeos, como profissão, digamos assim, eu sou designer gráfico e me especializei em redes sociais, né? Comunicação em redes sociais. E eu tenho alguns clientes que eu trabalho com eles, fazendo marcas, websites ou a comunicação dessas marcas nas redes sociais. Um desses meus clientes é o Instituto da Trombose. Eu não sei se você já ouviu falar, caso não tenha ouvido, eu vou deixar o link do site deles aqui embaixo. E uma das coisas que tem muito a ver de trombose, pode ser estranho falar isso, mas tem muito a ver com viagem. Por quê? Quando a gente vai fazer um percurso muito longo, seja de carro, de ônibus, de avião, não importa, e a gente não toma algumas medidas de prevenção, e a gente tem qualquer probabilidade, né, propensão, seja genética ou não, né, alguns fatores de risco, para ter problemas circulatórios, viagens costumam influenciar para você ter algum problema desses. Pode ser simplesmente dor nas pernas, pode ser problema de varizes, pode ser problema de trombose, que é mais sério, que pode evoluir inclusive para uma embolia pulmonar, que é muito grave, pode levar a gente à morte. Então é legal a gente ter esses conceitos, saber um pouquinho de como a gente pode prevenir isso para não ter problema e ter uma viagem incrível, um passeio maravilhoso, não é mesmo? Bom, como funciona isso? Quando a gente faz viagens, seja de carro ou de ônibus, você fica muito tempo na mesma posição. Muito tempo sentado, muito tempo encaixadinho ali na cadeira, na poltrona, e isso não é bom para a nossa circulação. Por quê? Falta motivação para o sangue, digamos assim. Então o que acontece? Ele vai parando, vai acumulando, isso pode formar coágulos. Esses coágulos, eles impedem a circulação do sangue dentro das veias da gente, né? Ou das artérias, né? Pode ter trombose venosa ou arterial. E aí você, como essa interrupção, fica mais difícil do sangue passar e, bom, ou você vai ter que fazer um tratamento para diluir esse coágulo e a sua circulação voltar ao normal, mas nesse meio tempo esse coágulo pode soltar, né? Ele fica preso ali na parede da artéria ou da veia, e se ele soltar, ele pode acabar no pulmão. Se ele acaba no pulmão, nós temos a embolia pulmonar, que é muito séria, normalmente causa danos grandes para a saúde da gente, pode levar à morte. No avião é pior ainda, né? A gente andou falando nos últimos vídeos sobre intercâmbio na Califórnia, e poxa, se você pensar em Califórnia, é no mínimo 12 horas de viagem dentro de um avião. É muito tempo, não é? Se você parar para pensar, gente, são 12 horas ali, num lugar pequeno, né? Por mais que você tenha uma classe A, é um lugar pequeno, e que a gente anda muito pouco, a gente ativa muito pouco essa circulação. E o pior, lá em cima, a atmosfera, a pressão atmosférica é muito baixa, então isso dificulta ainda mais a circulação sanguínea. O que é o ideal, então? Seja para viagens de carro, de ônibus ou de avião. A cada, no máximo, 1 hora, 2, para um pouquinho, dá uma volta. Nem que seja carro ou ônibus, que pare um pouquinho num posto, num acostamento ou qualquer coisa do tipo, dá uma volta no carro, ative a circulação. Não deixe o sangue parar. Essa é a primeira dica. Segunda dica, tá sentadinho lá quietinho, faça exercícios com as mãos, com os pés. Sabe, o pé tá assim no chão, ergue o calcanhar, ergue os dedos, faça esse tipo de exercício, movimente o joelho, isso ajuda a circulação, você se mexer, você dá movimento ao corpo, ajuda a ativar a sua circulação. Vamos ver, terceira dica, não deixe de ingerir água, hidratar o corpo ajuda muito, não só a circulação, mas na verdade como todo o funcionamento do nosso organismo. Então, por exemplo, numa viagem de avião de 6 horas, o recomendável é que você tome pelo menos 1,5 litro de água desse percurso. Então, sempre que vem uma aeromoça passando com as bebidas, peça
Aceite, isso é importante para a sua circulação. Você vai dando, vai hidratando e vai ajudando o seu organismo a funcionar melhor, mesmo naquela atmosfera baixa, pressão atmosférica baixa. Em ônibus, avião, em ônibus e carro também tem a sua garrafinha de água, vai tomando, vai se hidratando, isso é importante. Outra coisa que é muito importante, evite bebidas alcoólicas. Por que isso? Bom, no carro, óbvio, principalmente se você estiver dirigindo por problemas, né, enfim, de acidentes, para você ter uma viagem tranquila, segura, sadia. No ônibus, é difícil, né? Enfim, tem gente que compra alguma coisa e tal, mas não é legal. E no avião, eles costumam oferecer, principalmente, por exemplo, eu sei que na Air Canada, em todas as classes, eles oferecem vinho em todas as refeições. Algumas companhias apenas em classes executivas ou classe A. Mas evite o consumo de bebida alcoólica qualquer durante a viagem. Ela não contribui em nada para a sua circulação, pelo contrário, e a combinação da pressão atmosférica baixa, a falta de movimento, a troca, né? Então você não está tomando a água, né, que é para te hidratar, está tomando álcool, e o efeito do álcool no seu corpo aumentam muito as suas chances de ter um problema circulatório lá dentro. E se você pensar, poxa vida, um problema de circulação dentro de um avião, como vai funcionar esse socorro? Ele é básico lá em cima. Em novembro, 2 pessoas chegaram a falecer dentro do avião da TAM, vindo de Nova York, em sentido São Paulo, e os aviões fizeram um pouso de emergência em Manaus para poder fazer poder, enfim, né, tirar o corpo das 2 pessoas que infelizmente faleceram por conta de uma trombose que evoluiu para uma embolia pulmonar e elas faleceram dentro do avião. Isso, enfim, não ajuda em nada, você não dê esses cuidados, pelo contrário, você pode perder a sua vida por uma bobagem, por uma taça de vinho, enfim. Bom, mas quais são os riscos, né? Qualquer pessoa pode ter trombose? Na verdade, sim. Mas tem alguns riscos, né, alguns fatores que prejudicam um pouco mais. Pressão arterial, obesidade, quem fuma, o que mais? Falta de atividade física, são alguns diabéticos, são algumas probabilidades, né, alguns fatores que enquadram essas pessoas no quadro de risco de trombose e problemas vasculares no geral. Significa que você vai ter? Não, não significa. Significa que se você fizer atividade física todos os dias, você fica livre de ter trombose? Não, não significa. De um ano pra cá, que eu me lembre agora, 2 jogadores de basquete da NBA tiveram problemas vasculares. Um ficou fora no ano passado e tem o Chris, acho que é Bausch o nome dele, se não me engano. Eu deixo escrito aqui direitinho pra vocês, o link da matéria na descrição. Que teve problema vascular e está fora da NBA até setembro desse ano porque teve um problema de embolia pulmonar. Então, caramba, é um atleta. É difícil você pensar, poxa, então não tem salvação. Tem. Se você tiver uma alimentação regrada, se você se hidratar, se você tomar esses cuidados, já vai te ajudar bastante. Uma coisa que eu sempre aconselho para quem me procura para falar sobre as viagens, né, pelos blogs, tanto pelo voo para Califórnia, tanto que pelo guia para Orlando, antes de viajar, principalmente de avião, de carro nem tanto, é mais difícil, mas principalmente de avião, procura ir a um médico antes da viagem. Pergunta para ele se você precisa fazer algum exame, fala o que você sente. Por exemplo, se você tem muito formigamento nas pernas, se as suas pernas dormem muito fácil. Esse tipo de coisa indica que você pode ter alguma dificuldade na circulação. E aí ele vai te indicar algum medicamento ou algum exame, algum tratamento. E o que é interessante? Sempre que a gente viaja e você tem qualquer tipo de sintoma de um problema vascular, é legal usar a meia elástica de compressão. Bom, mas e aí? A gente vai na farmácia e compra? Na verdade a gente tem que ir na farmácia comprar, mas é legal conversar com o médico, saber qual é a compressão exata para você, o que é legal você usar. Comprar as coisas por aí, né, a torta direita pela nossa cabeça é um pouco complicado. Tanto medicação quanto meia elástica, esse autotratamento pode ser prejudicial. Afinal de contas, se ela apertar demais também vai prender a circulação.
Então tem que ter a medida certa, o ideal é a gente realmente conversar com o médico. Então faça uma consulta, pergunte para ele o que ele acha, o que ele acha que você deve fazer, peça um exame, pode ser bacana. A gente deixa livre de qualquer problema, enfim. Quem vai fazer intercâmbio, quem está nesse canal por conta do intercâmbio, dos vídeos de intercâmbio, principalmente. Por que isso? Quem vai para o intercâmbio vai ficar um tempo lá, né? Tem gente me contando que quer ficar 6 meses, quer ficar 9 meses, 3 meses. Pensa, se você tem um problema de circulação, ele se agrava no avião e você está lá. A dificuldade de um tratamento é sempre maior, né? Você está num país que não é seu, você não está legalizado, o plano de saúde não está lá, então dificulta mais. Então nada como a gente ter toda a prevenção antes, até para não ter o sofrimento, né, de um problema, de uma doença. Então sempre que você puder fazer todas as avaliações antes de uma viagem, seja para circulação, seja pressão arterial, coração, enfim, é sempre importante. E aí, mas a trombose dá só nas pernas, né? Eu falei dos exercícios da perna? Não dá. Pode dar no braço, pode dar no antebraço, pode dar em qualquer parte do corpo. Nas pernas é mais comum. Mas não quer dizer que não possa dar em outras partes do corpo. Então, fazer atividade física é importante porque você ajuda a sua circulação e fazer alguns pequenos exercícios durante trajetos de viagem onde você fica muito tempo parado também é. Então, movimente o corpo, movimente as pernas, evite remédios para dormir. Eles não te ajudam em nada, pelo contrário, você deixa de fazer caminhadas, né, dentro de um avião, por exemplo, e até o fundo, parar nas paradas do ônibus ou do carro. Ele não te permite fazer uma alimentação saudável, você não vai tomar água e você não vai fazer exercício. E ele vai te relaxar o corpo inteiro e você acaba não ativando a sua circulação. Principalmente no avião, numa pressão atmosférica baixa, isso é péssimo. Evite os famosos Dramin. Eles podem te ajudar no psicológico, para quem tem medo, para quem não tem agonia de ficar muito tempo lá em cima, muito tempo parado, mas ele prejudica todo o restante. Então esqueça os remédios, cuide da alimentação, se hidrate, faça atividade física. E se preferência, procure um médico, veja se está tudo bem com você. Se necessário, use uma meia elástica durante todo o caminho, que vai te ajudar bastante a ter um trajeto tranquilo, aproveitar a sua viagem e voltar em segurança. Combinado? Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Caso tenha alguma dúvida e eu possa tirar, deixe os comentários aqui embaixo. Se vocês quiserem um contato um pouco mais aprofundado sobre trombose, sobre circulação, atividade, alimentação ideal, caso você já tenha tido algum problema desse tipo, seja uma trombose, uma embolia pulmonar, ou simplesmente tenha alguns problemas, né, seja variz, algum problema de circulação, eu te aconselho a ver o site e o Facebook do Instituto da Trombose. Eu vou deixar aqui na descrição o link do site, do blog e do Facebook deles. O que mais que eu tenho para contar para vocês? Bom, é isso. Tendo dúvidas, pode perguntar aqui que eu tento responder, ou pergunta lá direto pro Instituto que a gente vai respondendo por lá. Eu sou intermediadora, mas quem responde são especialistas, né? E vocês com certeza vão ter respostas bacanas. Que eles possam dar, na verdade, né? Porque não é uma consulta online, então se for coisas mais específicas, eles também vão te recomendar para ir para um médico, para conversar e ter um diagnóstico preciso. Mas dúvidas eles tiram. E é isso. Se você gostou do vídeo, dá um like aqui embaixo para eu saber que você gostou e para avaliar o vídeo. E se você ainda não se inscreveu no canal, aqui embaixo tem um botão escrito inscreva-se para você inscrever e receber os próximos vídeos. E a gente se vê no próximo vídeo então. Fiquem com Deus e tchau, tchau!